Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Interessante, carnaval dá realmente um esvaziamento natural nas igrejas. Eu não sei o que é isso. Os crentes vão para o mundo? Eu creio que não. Qual é esse fenômeno que ocorre na vida do povo cristão, né? Qual é esse fenômeno? Eu não sei. Eu sei que desde que eu me conheço servindo ao Senhor, em primeiro lugar eu tenho procurado colocar as coisas do reino. E aí, tanto que a igreja, nós não temos condições de fazer retiro. Não tem. Gostaria eu de poder, não para tirar o povo da cidade, porque eu acho que crente é esse que não pode andar aqui na cidade sem o perigo de se contaminar. Eu ando e não me contamino, e daí? Posso passar por onde tiver 1 milhão de pessoas bebendo, que eu não vou sentir vontade de estar no meio. Pelo contrário, eu me sinto mal. Fui levar a irmã Joana em casa, juntamente com o pessoal, e no domingo a gente via homens vestidos de mulheres. Parece que era um bloco que tinha só de homem vestido de mulher. Aí que você vê quanta gente enrustida tem, né? Quanta gente com vontade de ser mulher. Aí no carnaval, solta a franga mesmo, aproveita. Eu vou me emprestar para um negócio desse? Anda aí, vestido de... Enoque, já pensou você vestido de mulher, Enoque? Que não dá para nós não, Enoque. Não, eu Assis mesmo, olha. Vestido de mulher. Não, tá repreendido em nome de Jesus. Nós não fazemos parte mais deste mundo. E este sentimento, não sei quanto a você, mas a mim, ele me faz muito bem. De olhar e ver, eu já fiz parte disso. Mas hoje eu estou lavado e remido no sangue de Jesus, e eu não faço mais parte disso. A minha vida hoje é para servir ao Rei dos Reis. Eu quero ter minha família unida, olhar, ver a oração que minha filha ontem fez aqui, mas a gente estava comentando hoje, eu e a Dalmira, ela disse, tu viu a oração que a Edna fez? E eu, claro que eu percebi, e na oração dela, ela dizia, agradecia a Deus, em outras palavras, por não fazer parte deste mundo, porque ela está vendo o que leva as pessoas. Hoje eu estava assistindo o noticiário, o que se vê é desabamento, atropelamento, roubo, assassinato, e um canal lá que eu parei mostrava uma americana, uma jovem até bonita, e pelo jeito ela estava só, seus 22, 23 anos, completamente embriagada, não sabia o que estava falando, mal entende o português, quase não entende nada, e a repórter entrevistava ela, ela não conseguia falar, e na volta dela você via aquele pessoal característico lá dos moradores lá dos morros. Era um povo, uma rapaziada na volta daquela moça, e ali você já pode prever o que certamente aconteceu com ela. Ela embriagada, sem saber nem o que estava fazendo, com quem andava. Eu imagino que esse pessoal deve ter feito com aquela moça. Deus tenha misericórdia. E assim como elas, são milhares, milhões, e a gente vê os filhos da gente livre disso, é uma bênção de Deus. E temos que orar para que Deus tenha misericórdia, para que os demais parentes nossos
que ainda não tiveram a ventura de ter sido alcançados pela luz do Evangelho, que Deus tenha misericórdia e que nos use até como instrumentos de testemunho na vida dessas pessoas, como diz a palavra, até mesmo sem palavras, mas com o nosso testemunho de vida, possamos ganhar essas pessoas e retirá-los destas trevas em que estão mergulhados. São trevas tristes, são trevas densas e que estão levando esta verdadeira multidão ao caos. Mas aprove ao Senhor nos dar uma palavra para a igreja, porque ela fala da unidade e os seus propósitos. Nós vamos discutir essa noite as diferenças entre união e unidade. E para a vida de uma igreja, nós precisamos buscar a excelência da unidade, não só da união. O ser humano, a despeito de toda a sua capacidade, ele possui também muitas limitações e muitas carências. Por isso, ele precisa se unir a outros seres humanos para que juntos eles possam atingir objetivos que de outra forma, sozinhos, talvez lhe fossem impossíveis alcançar esse objetivo. Por esta causa, os homens vivem em grupos. Contudo, a coesão, a união entre os seus membros, ela pode variar, comprometendo ou tornando possível, viabilizando o alcance das suas metas. Vamos abrir as Bíblias em Efésios capítulo 4, os versos do 1 até o 6. Efésios capítulo 4, o verso do 1 ao 6, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo preocupado exatamente com esta questão, falando aos membros da igreja em Éfeso a respeito da necessidade desta unidade, muito mais do que a união. Paulo diz assim na carta aos Efésios capítulo 4, a partir do verso 1 até o 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, porque aqui estamos unidos buscando a unidade. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença que já se vai sentir em nosso meio, e te rogamos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha ministrar a palavra do teu coração aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Nós, enquanto igreja, formamos um grupo de pessoas. Toda igreja é um grupo. Mas uma escola também é um grupo. O exército é um grupo. Numa boate é um grupo. O grupo, para poder se manter como grupo, ele precisa de união. Mas eu queria lhes dizer que, ao contrário do que muitas vezes nós acreditamos, a união não é tudo. O Senhor, como nós vemos na palavra desta noite, lida agora, Ele quer nos conduzir a algo chamado unidade, que é diferente de união. Quando nós pensamos em união, logo imaginamos duas ou mais coisas ou pessoas que estão juntas. Mas a palavra unidade se refere a um só elemento. Deus deseja que estejamos tão unidos que sejamos um só. Aleluia.
Em João 17:22, ele disse: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Ele dizia que ele e o Pai eram um só, e ele desejava que nós fôssemos do mesmo jeito, para que sejam um, como nós o somos. Para ilustrar o conceito de uma simples união, para ficar bem diferenciado o que é união, você vai entender já já. Pensemos em uma simples viagem de ônibus. Acredito que todos nós aqui já viajamos de ônibus. Você compra o seu bilhete, embarca no ônibus, na rodoviária, e aquele ônibus sai cheio de pessoas diferentes. Nós podemos dizer que existe algum tipo de união entre os passageiros, o motorista e o cobrador. Por quê? Afinal, eles estão juntos, eles estão no mesmo veículo e eles têm um destino comum. O destino de todos é o mesmo. Contudo, não existe unidade entre eles. Por que não tem unidade? Eles não se conhecem, eles não se falam e nem se olham. Estão todos ali, unidos na mesma viagem, no mesmo propósito, mas um não fala com o outro, um não olha para o outro, um não se importa com o outro e, às vezes, as pessoas nem ao menos se cumprimentam. Chega, está lá, um já está sentado no banco, a pessoa olha o bilhete, o meu número é o 8, o cara está sentado no 9, então o 8 é aqui, chega, se acomoda, nem diz boa noite, muitas vezes nem diz isso. E agora você começa a entender a diferença entre união e unidade. Vamos imaginar que aconteça um acidente com esse ônibus. Muitos ficam feridos e presos entre as ferragens. Aí surge então um fato que une todas aquelas pessoas que até então nem se conheciam e nem se cumprimentavam. Surge um problema comum, necessidades comuns e objetivos comuns, e passa a partir dali a haver então unidade, quando todos aqueles indivíduos passam a cooperar uns com os outros para que todos se salvem e sejam postos em segurança. Nós observamos assim que as necessidades são grandes fomentadoras da unidade. Eu vou repetir esta frase porque ela é fundamental. São as necessidades que provocam, que fomentam a unidade. Estavam unidos, mas não tinham unidade. Diante de uma necessidade, eles passaram a agir buscando a unidade, para que todos se salvassem. Queridos, na igreja e nos grupos que existem dentro dela, vamos ver a igreja como o corpo do Senhor Jesus esparramado pela terra. Os grupos, inicialmente, como cada denominação. Nós formaríamos um grupo dentro da igreja do Senhor Jesus. Temos o nosso grupo aqui. Então eu vou repetir. Na igreja e nos grupos que existem dentro dela, nós temos objetivos comuns, sendo que todos eles devem estar situados dentro do propósito geral de Deus, que é a salvação das almas. Através da unidade, nós poderemos compartilhar os nossos recursos, nós poderemos compartilhar os nossos dons, as nossas habilidades, a fim de que o propósito de Deus seja alcançado nas nossas comunidades. Por essa causa, ouça bem, Deus deu diferentes dons para cada um de nós. Nenhum de nós, na verdade, tem todos os dons, não é verdade? Porque se todos nós, cada um tivesse todos os dons, nós poderíamos viver isolados. Mas como cada um aqui tem um dom diferente, eu preciso de você e você precisa de mim. E eu acho interessante isso, como uns têm o dom de trabalhar com cimento, outro de trabalhar com madeira, outro com eletricidade. Então assim, eu não tenho esses dons todos. Quando eu preciso de um pedreiro, eu tenho que contratar um pedreiro, porque eu não sei trabalhar
com a massa. Então eu preciso dele. Já de repente ele não sabe trabalhar com computador, eu sei. E assim por diante. Uns precisam dos outros. Vejam, cada um precisa do outro, porque nós não temos todos os dons. Queridos, por essa causa é que Deus deu diferentes dons para os seus filhos. Cada um tem um dom, ou às vezes até mais do que um. Entretanto, é na unidade que os nossos dons se complementam para o crescimento de todos. Vamos entender. Eu tenho meu dom, Rafael tem o dele, a Cis tem o dele, a Dalmira tem os dons dela, a Ana, e assim por diante. Nós estamos num grupo. Quando eu coloco os dons que Deus me deu a serviço da obra, você se vale dos dons que eu estou utilizando. Mas é preciso que os dons que Deus deu a você também sejam colocados, porque aqueles que eu não tenho, eu vou me complementar, eu vou me completar com os seus dons. A igreja, ela tem um crescimento na soma destes dons. Fácil de entender. Mas quando pessoas que têm dom, que foram trazidas para dentro da obra do Senhor, ficam egoisticamente, sem querer colocar os seus dons a serviço da obra, é claro que a obra vai sofrer com isso, porque ela tem os dons e está se negando de colocá-los a serviço da obra. Ela está impedindo o crescimento da obra, ela está impedindo o crescimento dos seus irmãos. Vejam a importância dos nossos dons. Nós não devemos enterrar os dons, os talentos que o Senhor nos deu. A pessoa que tem o dom de louvar, por exemplo, mas fica se omitindo de louvar, ela poderia, digamos, nesta noite, Deus falou com ela, você vai lá, vai pedir oportunidade, vai louvar tal hino que você ensaiou, que você se preparou. Era tudo que a igreja estava precisando, ouvir aquele hino. Aquela letra iria falar, iria edificar as pessoas, Deus iria agir, mas a pessoa chega e se acanha, fica no seu canto e ela frustra os propósitos do Senhor. Claro que Deus vai levantar outra pessoa, Ele vai encontrar outra forma de não deixar o seu povo sair sem o alimento. Ele vai usar um pregador, mas poderia ter usado de uma forma mais direta aquela irmã, aquele irmão que teria louvado para a glória de Deus. A importância de nós reconhecermos os nossos dons e o colocarmos a serviço da obra de Deus e alcançarmos assim a unidade dentro da igreja. O dom de um somado com o dom de outro e o de outro e o de outro, deixamos de ser um grupo e passamos a ser uma unidade. E a unidade, ela proporciona proteção para os membros do grupo. Eu acho interessante isso. Quando nós temos unidade, nós nos sentimos protegidos dentro dessa unidade, porque a unidade, ela proporciona calor, ela força a resistência aos ataques externos. Se alguém vier querer atacar um de nós, tocou num, tocou nos outros. Ninguém deixa tocar em ninguém. Nós formamos a unidade, ficamos mais resistentes aos ataques externos. E a unidade ainda mais, conforme diz em Eclesiastes, capítulo 4, eu vou ler só uma frase, mas está no verso 9 até o 12. Esse texto que eu vou extrair dali. Ele diz em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, é melhor serem dois do que um. E eu diria, e melhor ainda, se esses dois forem um, então nós teremos unidade. Até aqui ficou claro a questão da união, da unidade, a soma dos dons se transforma numa unidade, e a unidade é algo aparentemente bom para a vida da igreja. Ficou claro? Vamos adiante, estamos entrando num terreno agora mais profundo. Essa unidade, lamentavelmente, muitas vezes, ela pode servir
para propósitos diferentes aos do planejados por Deus. Unidade ou divisão. Nem todo o ajuntamento é unidade. Lembra o exemplo do ônibus? Havia um ajuntamento dentro do ônibus, mas não fazia unidade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso 17, 1 aos Coríntios 11, 17, vejam que coisa interessante. Ele diz: quando vos reunis na igreja. Eu vou ler o versículo todo. Ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Irmãos, vamos meditar nessa expressão aqui, irmãos. Paulo está dizendo aos Coríntios, ele está dizendo: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, eu não vos elogio. Pelo contrário, se eu não estou louvando, eu estou repreendendo. E por quê? Naquele tempo, veja como já acontecia isso dentro da igreja primitiva. Ele diz: porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Ou seja, havia uma reunião na igreja de Corinto, mas eles se reuniam ali e não era para o melhor, era para o pior. Dá para você imaginar? Será que isso pode acontecer nas nossas igrejas hoje? As pessoas se reunirem na igreja e não para o melhor, usar aquela união e às vezes até aquela unidade para o pior? Dissensões e facções ameaçam a unidade. No verso 18 ele diz: porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Ou seja, infelizmente eu já conheço vocês, eu acredito, e chama a minha atenção: quando vos reunis na igreja. Então, quando se reuniu na igreja, havia unidade, mas não para o bem, havia unidade para o mal. Impressionante. As pessoas usavam a sua liderança junto aos outros para afastá-los do caminho que Deus queria. Usavam a casa do Senhor para isso. Quando vos reunis na igreja, ele diz: estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Irmãos, o contrário da unidade é a divisão. Você que já passou por várias igrejas, ou que tem andado em uma igreja, mas que já presenciou algumas divisões, você sabe que quando há divisão numa igreja, é o contrário da unidade. Se houvesse a unidade, não haveria a divisão. E lamentavelmente nós conhecemos muitas igrejas que já se dividiram. E o reino dividido não subsiste. Não há coisa pior do que uma igreja dividida. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. E quando se separa mesmo, o grupo que sai leva muito tempo até conseguir se fortalecer e ainda sai sob a pecha de ter provocado uma divisão. E o grupo que fica sofre com a ausência dos que saíram, sofre porque desmantela toda a igreja. Quem primeiro dividiu foi Satanás. Então a divisão já vem de Satanás e seus asseclas que o acompanharam na divisão. O tema que nós estamos falando é muito sério, é muito importante, porque ele nos remete à reflexão individual, enquanto membros deste corpo de Cristo, da importância que cada um tem dentro da sua igreja, dentro da sua denominação. Os dons que Deus lhe deu devem ser usados para buscar a unidade dentro de uma igreja e não para buscar a separação. Porque quando leva à separação, o mais triste é as pessoas que acabam deixando a casa do Senhor e ficam frios na fé,
e acabam indo para o mundo. E isso é que é triste, porque às vezes as pessoas agem de uma forma egoísta, querendo fazer prevalecer a sua vontade, o seu entendimento, o seu eu, e não se importa se uma família pode ser prejudicada, se um jovem pode ser prejudicado, numa discussão vã de palavras, de entendimento, de interpretação, discussão vã, porque na verdade não constrói, só destrói. E aí depois não adianta chorar quando se vê uma família no mundo, quando se vê um jovem desviado, por conta de uma iniciativa, de uma tentativa de divisão dentro da casa do Senhor. Este é um dos maiores problemas da igreja do Senhor Jesus, e talvez o maior entrave, irmãos, à evangelização mundial. Cada igreja ou grupos de igrejas se esforçam isoladamente por um propósito que com unidade seria alcançado de modo muito mais rápido e eficiente. Pare e pense comigo. A quantidade de denominações que existem, cada uma olhando para o seu próprio umbigo, cada uma querendo se sentir mais importante do que a outra, cada uma se achando a dona da verdade. Se eles tivessem unidade de propósito, fizessem as coisas todas em conjunto, os objetivos seriam alcançados muito mais rapidamente. Mas quando cada igreja está lutando separada, é difícil, porque cada uma puxa para um lado. A imagem que eu tenho é de um barco com vários remadores, e em vez dos remadores remarem todos no mesmo sentido, no mesmo momento, cada um rema de um jeito. Um quer levar o barco para cá, outro quer levar para lá. Assim são todas as denominações. Enquanto isso, nós vemos que o avanço que o Evangelho deveria já ter tido no mundo, ele avança em passos muito lentos. Essa história de dizer, não, o Evangelho já chegou no mundo inteiro, a televisão está aí, etc. Lamentavelmente, eu não tenho medo de dizer, como eu gostaria que essas denominações ricas, que possuem canais de televisão, que conseguem estar presentes em vários países do mundo, como eu gostaria que eles pregassem a palavra verdadeira. Mas eles não pregam a palavra verdadeira. O mundo está sendo alcançado por um evangelho mentiroso, por um evangelho que distorce as palavras do Senhor. E onde estão as denominações que pregam verdadeiramente a palavra? Estão brigando entre si. Esta é a verdade. Mas eu quero lhes dizer, o que é mais triste, mais preocupante, é que divisão nem sempre significa separação. Interessante. Você pode ter um casal dentro de casa que não está separado, mas só faz estar dentro do mesmo teto. Eles estão morando na mesma casa, dormem às vezes na mesma cama, comem na mesma mesa, mas eles já estão separados. Então, divisão nem sempre quer dizer separação. Trazendo isso para dentro da igreja, nós vamos entender que se configura uma situação desconfortável e prejudicial. Algumas pessoas estão divididas, mas continuam juntas. Dá para entender? Estão divididas, mas continuam juntas. Algumas pessoas estão dentro do grupo, não concordam com ele, mas impedem a unidade. E isso é duro. Está dentro do grupo, não concorda, não sai, mas impede a unidade. Que o grupo não consegue se transformar em unidade. Se a unidade viabiliza a realização do propósito, a divisão o impede. Um reino dividido não subsiste. E esta é a grande preocupação que cada líder deve ter à frente de um trabalho. Quando começam a surgir focos de divisões. Um reino dividido não subsiste. Entre as diversas causas da divisão, nós podemos citar, primeiro, o egoísmo. Quando os interesses particulares são colocados acima do objetivo comum. O interesse particular está acima do interesse comum. Isso pode causar
o abandono do grupo ou a competição dentro dele. As pessoas ficam competindo dentro do grupo. O egoísmo, em primeiro. Segundo, o orgulho. O orgulho dificulta a compreensão das razões dos outros, das razões alheias, e impede o perdão das ofensas. Às vezes, a pessoa se sente ofendido, mas o orgulho é tão grande que impede que as pessoas conversem, impedem que se perdoem mutuamente. O egoísmo e o orgulho são duas grandes causas de uma divisão dentro de uma igreja. As diferenças, nós precisamos entender que cada membro tem uma personalidade diferente do outro. Eu já tenho dito muitas vezes que é só um milagre de Deus para fazer uma igreja continuar unida e buscar a unidade, porque cada um traz características diferentes um do outro. O temperamento, as preferências, os gostos, e isso é natural. Nós não devemos desejar que todos os membros de um grupo sejam iguais. Cada um é diferente. E então o que é que nos une? Lembra no texto que nós lemos em Efésios capítulo 4, o verso do 1 ao 6, nós vimos no texto inicial que ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eis aqui o segredo do que é que nos une. Temos diferenças? Temos maneiras peculiares, características de entendermos determinadas coisas da palavra do Senhor? Temos. Eu entendo de um jeito, você pode entender do outro, mas o que interessa, na verdade, é que nós busquemos a unidade, suportando-nos uns aos outros, como? Em amor. É o amor que vai nos unir. A humildade, a mansidão. Se somos verdadeiras criaturas, realmente tivemos um novo nascimento, passamos a experimentar o fruto do Espírito, a demonstrar o fruto. Mansidão, longanimidade, domínio próprio. E nós vamos entender, às vezes, as dificuldades do outro, a carência do outro, as deficiências do outro, e vamos suportar aqui e ali com amor, em amor. O que nos une é o amor. O amor é a base da unidade. Através do amor, nós podemos respeitar as diferenças, nós podemos perdoar as ofensas, nós podemos buscar o bem do próximo, nós podemos renunciar ao proveito próprio quando isso for necessário. Em um grupo também é necessário um revezamento na questão da renúncia. Se uma só pessoa é quem renuncia sempre, pode ser que isso se torne insuportável para ela. Vale dizer no casamento também, né, irmã? Se só a irmã renuncia sempre, isso pode se tornar insuportável. Por isso, o amor tem que ser cada vez maior. Em Gênesis capítulo 11, versos do 1 ao 9, um exemplo fantástico de união com unidade, mas que não era para a glória de Deus. Gênesis capítulo 11, o verso do 1 ao 9. É um texto muito conhecido, ele nos fala da Torre de Babel. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície ou um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, preste bem atenção aqui, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre
cujo tope chegue até aos céus. E preste atenção aqui, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Eles queriam fazer uma cidade, começar por uma torre, para que o nome deles fosse exaltado e para que eles não fossem esparramados ou espalhados pela terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. E isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha que palavras fortes aqui. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. E desta arte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Nós temos no texto uma série de palavras, irmãos, que demonstram tudo que nós vimos até agora, e agora nós vamos ver de forma bem clara a conclusão dessa mensagem. Uma série de palavras que demonstram a unidade daquele povo. Acompanha aí: uma língua, uma fala, um vale ou uma planície, uma cidade, uma torre, um nome. E o próprio Deus disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O Senhor estava dizendo então que a unidade é algo poderoso. Se Deus não interviesse, a torre seria construída conforme havia sido planejado. Lembra que eu disse que a unidade pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal? Eles tinham unidade e estavam querendo usar esta unidade para o mal. Apesar de estarmos nos referindo aqui a um episódio maligno, nós podemos extrair daqui alguns princípios que são positivos, válidos e eficazes para a nossa vida enquanto igreja, enquanto cristãos. Aquele povo falava uma só língua. Assim nós precisamos, como igreja do Senhor, falar a mesma língua, falar a mesma coisa. O idioma dos cristãos é a palavra de Deus. Eles buscaram um vale, uma planície. Todos foram para o mesmo campo de trabalho. Eles tinham um só projeto: construir uma torre e uma cidade. Assim também, todo grupo que compõe a igreja do Senhor deve ter um só pensamento: a mente de Cristo. Está na palavra, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que os possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós devemos ter um só pensamento, a mente de Cristo. Nós precisamos ter um só sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele não é o nosso cabeça. Filipenses capítulo 2, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia. Precisamos ter o mesmo amor, precisamos ter o mesmo ânimo. Filipenses 2, verso 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ô igreja, é preciso haver concordância, é preciso haver acordo. Amós capítulo 3, versículo 3: andarão dois juntos
se não houver entre eles acordo. O acordo nem sempre se alcança com facilidade. Nós precisamos buscá-lo a todo custo. Aquele povo já tinha alvos traçados. Vamos construir uma cidade e uma torre. A unidade, irmãos, deve ser acompanhada pelo trabalho intenso. Nós seremos unidos apenas para passear e se divertir? Se eu reunir aqui para passar um filme, comer pipoca e vem todo mundo? Essa é a pergunta que fica. A unidade é acompanhada pelo trabalho intenso. Aquele povo disse: façamos tijolos e queimemo-los bem. E isso chama a minha atenção, porque todo objetivo grandioso e ambicioso, ele deverá ser dividido em pequenas partes para que se torne possível. Uma cidade seria construída, mas o início seria uma torre, e para que essa torre fosse feita, eram necessários tijolos pequenos, mas de tijolo em tijolo eles construiriam a torre e a cidade. E nós precisamos conhecer bem o nosso alvo para que possamos dividi-lo em metas iniciais, intermediárias e finais. E eles disseram, isso me chamou a atenção: façamos tijolos e queimemo-los bem. Irmão, nós precisamos fazer algo e fazer bem feito. Façamos tijolos e queimemo-los bem. Não é de qualquer jeito, não. A obra não pode ser feita de qualquer maneira. Não pode ser feita relaxadamente. Quem assumiu o compromisso, quem assumiu responsabilidade, quem assumiu o cargo tem que prestar conta, tem que se envolver. O cargo não é uma coisa só de botar um crachá. Ou a pessoa realmente faz a obra e faz bem, porque a palavra do Senhor diz: maldito aquele que faz a obra relaxadamente. Os tijolos precisam ser queimados. A obra não é fácil, porque até o fogo é instrumento de trabalho. Pensa que é fácil? Não é, não. Não é fácil nem para mim nem para ninguém, mas o trabalho tem que ser feito. Nós notamos que aquele povo, mesmo sendo tão primitivo, ele tinha unidade, tinha o conhecimento e tinha a organização necessários à realização dos seus objetivos. Contudo, o que aconteceu? Deus desceu para verificar a obra e estava tudo muito bem estruturado. Que pena, o propósito era ruim. Eles disseram: para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Irmãos, eles estavam tentando fazer exatamente o contrário do que Deus ordenara. Deus dissera: crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E eles queriam fazer o quê? Para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. O propósito era contrário ao propósito de Deus. Deus viu que aquela obra não estava de acordo com a sua vontade. Então, ao invés de abençoar aquele povo, ele os espalhou, irmão. E em lugar do nome que eles iriam construir, eles queriam, e vamos engrandecer o nosso nome, né? Eles ganharam outro nome, Babel, que significa confusão. Nós começamos lendo Efésios capítulo 4, onde Paulo admoestou os efésios a guardarem a unidade. Um dos problemas que assolavam a igreja primitiva foi a divisão e até mesmo uma certa rivalidade entre judeus e gentios convertidos. Os efésios precisavam manter a unidade, apesar das diferenças, mesmo aquelas que se manifestavam nas formas de culto. O apóstolo Paulo, ele foi bastante enfático ao lembrar aos efésios sobre os elementos que unem todos os cristãos: um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor,
uma só fé, um só batismo, um só Deus. Unidade, trabalho e crescimento. Que a nossa igreja possa encontrar o caminho da unidade através do amor. Que os departamentos possam encontrar a sua unidade interna. O povo do Vale do Sinar desejava construir e engrandecer um nome, o seu próprio nome. Nós estamos também trabalhando para engrandecer um nome e não o nosso. Nós queremos engrandecer o nome de Jesus. E é em volta desse nome é que nós nos unimos, que nós abrimos esta igreja, que nós começamos este trabalho, que muitas pessoas foram trazidas para cá com esse propósito. Não fui eu que fui chamar cada um, foi o Senhor que colocou um por um aqui dentro e trouxe cada um para cá com um dom, com um talento, com uma missão de nos ajudar a chegar à unidade da igreja para a salvação de todos. Aleluia! Irmãos, se cada um quiser engrandecer o seu próprio nome, então não existirá unidade. Nós precisamos estar reunidos para exaltar um só nome, o nome de Jesus de Nazaré. A unidade é importante, mas também não é tudo. Nós estamos unidos para quê? Nós precisamos ter propósitos bem definidos para que não percamos o rumo e nem desperdicemos os nossos recursos ou o nosso tempo. Desse modo, o trabalho será produtivo e será eficiente. E nós, em nome de Jesus, alcançaremos o crescimento e passaremos a apresentar o fruto que há de se manifestar para a glória de Deus. Que Deus esteja conduzindo os destinos da Igreja Batista Novo Horizonte, em nome de Jesus. Ter chegado ao fim, eu não tinha a menor esperança de ser feliz. Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas, não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. Quem sabe, vai! E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado.
vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra, e o poder de Deus. Mais uma. E o poder de Deus. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Programa Momentos com Jesus.